E o técnico Leonardo Jardim já conversou com o José Botto e autorizou o diretor de futebol do Flamengo a fechar as novas contratações. A ideia da diretoria do Mengão é surpreender com os novos reforços. Eu vou falar sobre isso, vou falar também da confusão que rolou ontem na Arena MRV depois da partida. Flamengo emplacou a maior goleada da história da Arena em cima do Atlético Mineiro. Vou falar também sobre a preparação do Flamengo para a Libertadores da América e a atualização do Campeonato Brasileiro. E lá do técnico Leonardo Jardim, emplacou ontem a 7ª vitória consecutiva. E agora é o terceiro na história do Flamengo a emplacar mais vitórias consecutivas. O primeiro é o Cláudio Coutinho, que tem 12 vitórias consecutivas. O segundo é o Jorge Jesus, que tem 10 vitórias consecutivas. O Jorge Jesus, ele também tem esse feito de 7 consecutivas. O Renato Gaúcho também teve 7 consecutivas. E agora o técnico Leonardo Jardim emplacando 7 vitórias consecutivas e vamos buscar a 8ª contra o Estudiantes de La Plata na próxima quarta-feira. Felipe Luiz chegou a ter 6 vitórias consecutivas e o Tite também chegou a ter 6 vitórias consecutivas. Eu queria até aproveitar que eu estou falando das vitórias consecutivas aí que o técnico Leonardo Jardim está conseguindo para pedir para você fazer uma análise do trabalho do treinador. Como é que você avalia o trabalho do Leonardo Jardim? Como é que você enxerga o trabalho do Leonardo Jardim? Coloca, por favor, nos comentários. Eu quero saber a sua opinião, a sua avaliação desse começo de trabalho, das atuações do Flamengo, como é que o Flamengo tem atuado, como é que o Flamengo tem se comportado, como é que você está enxergando isso? Dá aqui nos comentários a sua opinião e a sua avaliação. E ontem, logo depois do jogo, uma confusão danada na Arena MRV por conta da situação envolvendo o Hulk. Obviamente, o Hulk estava concentrado com o Atlético, foi para o estádio e dentro do vestiário ele conversou lá com a diretoria do Atlético e foi embora para casa. Não ficou para o jogo e foi embora para casa. Parece que ele vai sair do Atlético e se jogasse ontem faria a 12ª partida no Campeonato Brasileiro e não poderia jogar em outra equipe da Série A do Brasileirão. A informação que teve é que o Hulk foi embora em comum acordo com os diretores do Atlético e que deve ir para o Fluminense acertar com o Fluminense. Mas era uma confusão, um barata voa ontem na Arena MRV, assim, de jogadores, de dirigentes, do próprio técnico, e assim, uma confusão danada. O técnico demorou muito para ir para a coletiva, todo mundo pensou até que ele seria demitido, mas não. Depois que ele chegou lá na área da coletiva, ele falou que realmente estava acontecendo reuniões, estava acontecendo coisas para definir o futuro do Hulk, mas, de fato, o que aconteceu ontem na Arena MRV será histórico. A maior goleada que o Atlético sofreu dentro da Arena. Palmeiras 4-0 e Flamengo 4-0. Então são 2 goleadas aí de 4-0 que o Atlético sofreu dentro da Arena, a maior goleada da história. Com isso, gente, vamos lá. Campeonato Brasileiro, atualização da tabela, porque o Palmeiras é o líder com 32 pontos, ganhou ontem do Red Bull Bragantino, daquele jeito, 1-0. Vou falar para vocês, vários lances aí a ser contestado. Toda vez que tem jogo do Palmeiras, é muita gente me mandando muita coisa. Ah, Flazoeiro, olha esse lance, Flazoeiro, comenta esse lance. Acabou que ontem eu não consegui assistir o jogo, porque eu já estava na apresentação do pré-jogo aqui do jogo contra o Atlético. Palmeiras é o líder 32, Flamengo é o segundo 26, Fluminense conseguiu ganhar da Chapecoense ontem no Maracanã, também tem 26, São Paulo é o quarto colocado com 23, Atlético Paranaense é o quinto com 22. O próximo adversário do Flamengo no Campeonato Brasileiro é o Vasco da Gama, que é o 10º colocado com 16 pontos. O Vasco ontem perdeu para o Corinthians, com isso deve vir assim, babando para pegar o Flamengo no próximo domingo. O
técnico Renato Gaúcho tem poupado o time na Sul-Americana, então a tendência é que no meio de semana ele poupe o time para poder enfrentar o Flamengo no próximo domingo. Bom, vou falar sobre contratação, porque ontem, depois do jogo, eu ali, né, pelos corredores da Arena MRV, eu conversei com algumas pessoas. Não foi com uma pessoa só, foi com algumas pessoas. E principalmente, assim, da postura do Leonardo Jardim, ou de qual será a postura do Leonardo Jardim na janela de transferência. Eu queria saber, assim, o quanto que ele iria interferir. E eu fui, na verdade, para tentar apurar se ele já tinha indicado um jogador. Eu fui atrás de descobrir isso. Será que ele indicou um jogador? Será que ele já foi atrás de alguém? Como é que tá isso? E aí o que me falaram foi o seguinte, que o Leonardo Jardim, ele deixou o José Botto à vontade, principalmente para contratar jogadores de scout. O que é jogadores de scout? Vamos supor, Flamengo hoje não precisa de um lateral direito, porque o Royal está melhorando e tem o Guilherme Varela. Só que o Varela já tem mais de 30 anos e o contrato do Varela é só até o final do ano que vem. O que é uma contratação de scout? Estou dando um exemplo, tá? O Flamengo acha um lateral direito, barato no mercado, barato, assim, falando de jogador de no máximo 10, 20 milhões de reais. Os padrões do Flamengo de contratação hoje é uma contratação barata. O Flamengo acha esse jogador e traz esse jogador. Esse jogador chega aqui, se adapta com o tempo e o Flamengo vai investindo no crescimento dele, no crescimento desportivo dele. O Flamengo vai melhorando o crescimento desportivo dele e ali na frente colhe um fruto dessa contratação. O Leonardo Jardim deixou o José Botto à vontade para fazer esse tipo de negociação e esse tipo de contratação. E o que me foi passado foi o seguinte: não se surpreenda se o Flamengo contratar jogadores que não são conhecidos. Contratar 1, 2, 3 jogadores aí que ninguém nunca ouviu falar, que vai ser essa contratação nesse modelo de scout. Jogador que vai chegar com um preço baixo, jogador que vai chegar barato, e o clube vai estar fazendo uma espécie de aposta, entendendo que é possível aí, é possível sim conseguir bons jogadores baratos, principalmente em mercados periféricos, em mercados sem tanta visibilidade. Tomara que dê certo, tomara que o Botto consiga fazer um grande trabalho e trazer grandes nomes nessa janela. E contratar também, assim, essas contratações de scout é sempre boa, porque são jogadores que chegam barato e quando são vendidos muito caro. Vou dar um exemplo. O próprio Viveiros, do Atlético Paranaense. O Atlético pagou 18, se eu não me engano, pagou 20 milhões de reais nele. E na última janela chegou a rejeitar 18 milhões de dólares. O próprio Pablo Mari, que o Flamengo pagou 4 milhões de reais e vendeu por mais de 100 milhões de reais. Então, assim, são contratações que você contrata barato, o jogador cresce, o jogador evolui, o jogador desempenha e quando ele sai vendido muito caro. Ele sai vendido muito mais caro do que ele chegou. Essa é a ideia do Flamengo também nessa janela e já foi autorizado pelo técnico Leonardo Jardim. Agora, depende do Botto achar esses caras aí, esses jogadores e conseguir fechar essas contratações. Eu estou na torcida para que isso dê certo. Bom, falar agora sobre o Flamengo que chegou na madrugada de hoje lá no Rio de Janeiro. Todo mundo hoje vai se reapresentar, treina hoje, treina amanhã e viaja amanhã para a Argentina. E aí joga na quarta-feira contra o Estudiantes de La Plata, lá em La Plata. Eu estou praticamente na mesma pegada do Flamengo, como eu disse, estou aqui no aeroporto, estou voltando para casa. Hoje fico em casa, amanhã de manhã bem cedinho, eu vou para a Argentina
para fazer a cobertura da chegada do Flamengo lá e depois fazer o jogo na quarta-feira. O mais importante de tudo, gente, é que eu vou sempre estar trabalhando para manter vocês bem informados. Isso aqui é o que eu mais gosto de fazer na vida, gravar vídeo e manter vocês bem informados. Então, eu não meço esforços. Estou aqui, estou indo para casa, vou descansar um pouco, quase não dormi à noite, porque o aeroporto aqui de Minas é muito longe, mas estou indo para casa, fico em casa hoje, amanhã viajo de novo, e depois viajo, e sempre mantendo você, torcedor rubro-negro, perto do Mengão. Esse é o meu prazer, beleza?